Olá, eu sou Ellen Campos. Essa é a segunda parte de uma aula onde a gente está discutindo o livro A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. Essa obra é fruto da sistematização de um discurso que ele ministrou numa aula inaugural numa instituição na França, ainda em 1970. E nessa parte da aula a gente vai retomar. Na primeira aula nós vimos que o autor entende o poder sendo organizado, a partir de instituições ao longo dos processos históricos, e essa organização, inclusive, entende que há uma luta pelo poder a partir de uma vontade de verdade. E esse poder se materializa a partir de organizações institucionalizadas que hierarquizam o conhecimento. E dentro disso, o autor vai trazer que o discurso é uma dessas instituições que organiza o poder, onde determina quem pode falar, o que pode falar e onde pode falar. Que ele diz que são 3 critérios de interdição de fala, como nós vimos no primeiro momento. E para esses discursos, segundo o autor, existem formas distintas de escutar. Então, essas formas de escuta, elas vão se modificando e se organizando também ao longo de uma contingência histórica. Então, a organização do discurso, ela acontece a partir de contingências históricas. E é justamente a escuta ou essas formas de escuta que vão legitimar ou censurar aquilo que está sendo dito. E essas escutas, que ele chama de uma escuta que censura, ela justamente distingue, faz uma polarização entre o que é verdadeiro e o que é o falso. É onde também se cerceia aquilo que vai ser de fato legitimado como a verdade, como um discurso verdadeiro. E por que ele está falando de contingências históricas? É porque ele coloca que os tempos históricos pedem ou revisam essas vontades de verdade. E o discurso científico seria um grande exemplo disso, Então, as mutações científicas e as descobertas, elas vão sendo alteradas também. As descobertas científicas, os discursos científicos, eles vão sendo alterados ao longo dos tempos, ao longo do processo histórico. E isso também explicita o que ele chama de revisão das vontades de verdades. Então, a gente poderia, inclusive, colocar como exemplo que os objetos de estudo de um dado contexto histórico são uns, e com essas revisões, com os tensionamentos próprios das lutas políticas, das lutas que reivindicam que novas subjetividades tenham fala, tenham voz, tenham espaço, esses objetos de estudo, eles, por exemplo, eles são revisados e a gente vê novas corporeidades, novos objetos se instaurando dentro do que se entende por pesquisa, se instaurando no contexto daquilo que se entende por algo de fato a ser legitimado como conhecimento científico. Dentro disso, a gente pode pensar, inclusive, nos conceitos como raça. Raça é um conceito político, é uma categoria política, não é um conceito ou uma categoria biológica, pelo contrário. Quando a gente fala em raça, foi uma reivindicação histórica, política, que se pretende pensar sobre o lugar subalternizado e imposto a determinadas corporeidades. Que corporeidades são essas? De pessoas negras. Qual é o lugar, qual é o discurso? Essas pessoas podem falar, o que podem falar? E dentro da Constituição Histórica, lutamos e reivindicamos por fala, por autonomia, E inclusive a gente pode pensar que houve uma reivindicação pelo nosso direito de humanidade, Então percebam como essa movimentação ela é tensa, ela é tensionada, É dentro de um jogo de forças que inclusive existe violência, Quando a gente está falando nesse processo de subalternização racial, por exemplo, a gente está falando inclusive de uma violência que passou por uma violência física, Não só uma violência de subjetividades. Então, dentro dessa revisão histórica, a partir dessas reivindicações políticas, nós hoje estamos falando sobre outros objetos, sobre outros assuntos, estamos constituindo inclusive a nossa própria condição enquanto corpos falantes, constituindo isso enquanto objeto de pesquisa, constituindo isso enquanto nossos interesses acadêmicos, E outras corporeidades estão surgindo dentro desse contexto. Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas negras
falando, produzindo e constituindo lugares de fala em diferentes segmentos, né? Esse foi só um exemplo dentro do segmento acadêmico, do segmento no âmbito da pesquisa. Então, a vontade de verdade, ela é institucionalizada. É aquele lugar que vai dizer, cabe pesquisar sobre isso, cabe falar sobre isso ou não. Esse é um conhecimento ou esse é uma pesquisa que não é válida para esse momento, não é um assunto que cabe falar disso nesse contexto agora. Então, a vontade de verdade, ela é institucionalizada e, portanto, prescreve o conhecimento enquanto algo verificável. E o autor vai dizer ainda que esse sistema de polarização entre verdadeiro e falso, ele funciona como um sistema, como um critério de exclusão. Portanto, essa força de verdade, ela não é só mutável, né? Ela vai tomando diversas formas a depender da contingência histórica, mas ela também está em constante deslocamento. E aí, quando ele discorre sobre quais são os sistemas de exclusão, né, de separação desse discurso, né, de organização desse discurso, ele vai dizer que existem alguns procedimentos internos a esse discurso. O primeiro deles seria o comentário, o segundo seria o autor e o terceiro seria a disciplina. Então, vamos discutir um pouco, né, a partir desses 3 elementos que ele apresenta como compondo internamente esse discurso. Então, o primeiro seria o comentário. Então, o que seria o comentário, né, a partir aí do que Foucault traz? O comentário é justamente uma explicação ou uma organização daquilo que o autor primeiro, ou que o texto primeiro quis dizer. E aí a gente traz, né, para o nosso contexto, enquanto comunicadores, que é uma profissão, é um campo onde de fato a gente está organizando esse discurso. Né? Quando a gente constrói, por exemplo, uma crítica cultural a respeito da trajetória de determinado artista, de determinada artista. Então, qual seria o papel da crítica cultural, por exemplo? É o lugar de organizar e explicar o que não está posto de forma clara, de forma direta, dentro do texto primeiro, que seria dentro da obra do artista, a qual a gente está se propondo a discutir, a explicar. Né? Então, a crítica cultural, quando vai fazer uma análise de um álbum, por exemplo. Então, existem elementos ali sutis, que não estão explícitos, que talvez sejam da ordem de uma sensibilidade auditiva, ou ainda elementos que estão implícitos porque já são uma referência a um trabalho anterior. Enfim, tudo isso que está ali como uma referência aberta, né? Porque toda obra, em alguma medida, ela é aberta e passível de múltiplas interpretações. O crítico, ele vai ali organizar e vai explicar o que quer dizer, ou explicar como é o modo de construção artística daquela figura. Então, o que é que o comentário é? O comentário é essa ordenação, essa explicitação de quais são os elementos que aparecem de uma forma mais sutil, de uma forma não tão explícita. E sobre isso, o Michel Foucault, na página 25, ele vai dizer que o comentário não tem outro papel, sejam quais foram as técnicas empregadas, senão de dizer, enfim, o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. E quando a gente faz essa interpretação ou essa organização, por exemplo, de uma trajetória estilística ou dos traços estilísticos de um determinado autor, de uma determinada artista, a gente está organizando isso a partir de um comentário a respeito de um autor. E aí, o segundo elemento que ele traz como parte dos processos internos do discurso. E esse autor teria uma identidade, quando a gente organiza, justificando e explicitando o que é que apresenta essa trajetória artística, todas as obras, né, que determinado artista a qual a gente está observando, a gente está dando uma identidade a esse autor. E aí, na página 29, sobre isso, ele vai dizer: o comentário limitava o acaso do discurso, né? Onde a gente organizava com o comentário. O princípio do autor, ele limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que tem a forma da individualidade e do eu. Esse eu é justamente o lugar da autoria. Bom, e no terceiro elemento, que seria a disciplina, é justamente quais são os procedimentos que determinam as condições de funcionamento do discurso. E aí, sobre isso, o exemplo maior seria os sistemas de ensino, né? Onde tem toda uma ritualidade de qual é o conhecimento de fato significativo,
quais são as formas que eu vou organizar esse conhecimento, para quem eu vou ministrar esse conhecimento, vou compartilhar, vou dividir esse conhecimento. E dentro disso ele vai dizer que existe os rituais da palavra, que é justamente dentro desse âmbito dos sistemas educacionais. E eu acho bem interessante aí nesse ponto trazer um elemento, né, que seria da censura, da exclusão, do que pode e o que não pode. Ele vai dizer que seria que dentro dessa sistematização da disciplinadora do que pode vir a ser o discurso, ele vai dizer que existe uma polícia do discurso. E essa polícia discursiva, ela está imbuída justamente das regras que organizam esse discurso, né, dentro dessa ritualidade da palavra. Então, se a gente vai para uma instituição de ensino, por exemplo, a gente vai saber que determinadas pessoas com determinada formação podem e são autorizadas a dar aula, a ministrar aula, a construir o conhecimento. E a gente pode colocar esse sistema de ensino de forma ampliada também, né? Pensando, por exemplo, em objetos estéticos. Quando a gente vê determinadas críticas colocando aquela forma de fazer música como inadequada, como não música, aquela forma de construir uma linguagem audiovisual como tosca, enfim. E aí vem a questão dos juízos também valorativos, né? Porque a depender dos parâmetros que está constituído aquele sistema de educação, constrói-se também hierarquias para que a gente julgue e determine, rotule aquele modo de construir. Eu estou falando construir conhecimento, mas é esse conhecimento de forma ampla mesmo. Pode ser no meio artístico, pode ser dentro do sistema educacional mais tradicional, enfim, nos diversos sistemas sociais. E diante disso, ele vai dizer que a proliferação dos discursos vai causar certo temor. Na página 50 ele traz essa abordagem de por que esse temor acontece, por que essa proliferação de diversos discursos, ele se torna perigoso. A vontade ela é imbuída do desejo, e esse desejo impulsiona a possibilidade de questionamentos. Agora, esses questionamentos, eles só serão de fato profícuos, ou enfim, eles vão galgar um espaço real quando eles não estão mascarados sobre uma forma de verdade, né? Porque a verdade, ou a vontade de verdade, ela impõe uma homogeneidade ou uma hierarquização a tal ponto, não há possibilidade da multiplicidade de perspectivas, de opiniões. Essas múltiplas percepções, inclusive, vão construir algo que ele chama de guerra de relatos. O que seria essa guerra de relatos? A guerra de relato é quando se tem a disputa por narrativa. É você estar consciente de que o outro construiu um discurso, mas aquilo não invalida a possibilidade de um outro olhar, de um outro ponto de vista a respeito daquele mesmo tema. E a gente está vivendo isso o tempo inteiro, né? Então, ainda mais hoje, onde se tem diversas possibilidades de construção de narrativa, seja nas redes sociais, seja em blogs, enfim, a gente tem uma infinidade de ferramentas para se falar a respeito de um mesmo tema. E, obviamente, que essa disputa de narrativa ela não se dá de uma forma apaziguada ou sob um mesmo tensionamento de força, né? Claro que os outros elementos políticos, os outros elementos econômicos, sociais, tudo isso vão dar um peso diferente para cada discurso. Então, é um tensionamento de fato que revela o modo como as sociedades elas também se organizam. E eu acho que é importante um outro elemento trazer nessa disputa de narrativa tem a questão da violência, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a constituição histórica ou como é que as narrativas históricas elas se constroem ao contar para outras gerações fatos que aconteceram no presente. Então, quais são os personagens que surgem naquela narrativa? Quais são os personagens que são invisibilizados? Tudo isso, gente, o modo como esse discurso ele organiza, hierarquiza quem pode falar, quem pode aparecer. Então, quando a gente fala de inverter ou subverter o discurso dentro dessa disputa narrativa, a gente está falando de atribuir sentidos aos sentidos impostos. E quando a gente faz isso, a gente está reinstaurando
os sentidos já perpetuados ou já impostos, né, que coloca e determina quem pode estar onde. Então, quando a gente, dentro dessa analogia, a gente pode trazer para diversas esferas, como eu falei, mas a partir de agora a gente vai trabalhar com o texto de uma pesquisa onde eu falo sobre o discurso dentro da crítica musical, dentro do gênero musical pagode baiano. Eu vou pensar aí como é que, no senso comum, no senso mais ordinário, se você fala sobre pagode baiano, as pessoas normalmente vão associar música somente de baixaria, ou música que é para dançar, não é uma música para ouvir, né? Então, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fui vendo como os discursos, eles também se organizam ao redor e ao entorno dos gêneros, dos distintos gêneros musicais. E o pagode baiano tem uma peculiaridade porque ele foi fundamentalmente constituído por pessoas negras, e essas pessoas negras também estão em determinados territórios geopolíticos produzindo esse tipo de musicalidade. Então, traz aí elementos bem profícuos para a gente pensar sobre a constituição do discurso a respeito de diversas linguagens, né? E a que eu estou propondo agora pensar é sobre a linguagem musical. Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse texto, sobre a crítica musical não feita, a crítica musical especializada, né, feita por profissionais, como ela omite a fala sobre determinados gêneros musicais e como a própria internet ela possibilita essa abertura para que os fãs, por exemplo, os fãs que não têm uma estrutura, digamos, de um sistema educacional voltado especificamente para construir a crítica, mas ele vai se apropriar dessas ferramentas tecnológicas e da própria internet para construir discursos sobre o pagode. E dentro do pagode, a gente vai ver que existe vários pagodes, né? Então, um dos exemplos que eu trago é da Sambone Pagode Orquestra, que é num formato orquestral. E aí, como esse modelo vai bagunçando mesmo essa hierarquia do que é o pagode, o que é o pagode baiano, né? Então, que tipo de música é essa? Mas isso é pagode? Então, são perguntas que eu vou deixar para que a gente possa conversar e aprofundar a partir do texto que a gente está trabalhando de Michel Foucault, A Ordem do Discurso. Quem pode falar o quê, sobre o quê e para quem?